Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Vamos na parte 2, onde vou mostrar um exemplo para vocês aí de como implementar essa simulação de Monte Carlo. Então vamos considerar como exemplo aqui, né, um inversor fotovoltaico novamente, né, de um único estágio. E aí a gente vai ter essas funções, né, IGBT, Unreliability Monte Carlo e a mesma para o capacitor. Tá? Então a gente vai calcular, né, qual que vai ser o dano e a probabilidade de falha desse capacitor e de um desses IGBTs que estão ali no nosso inversor. Bem, então basicamente, né, aqui a gente tem aquele mesmo código que eu mostrei para vocês na aula anterior, né? Só que agora, além de olhar as funções de LC, a gente vai olhar as funções que tem MC, que são as funções que tem um Monte Carlo. Tá? Então qual que é a ideia, né? Primeiro, a gente fez aquela execução até aqui, né? Calculou os danos dos componentes. Né? E agora a gente vai fazer a parte da simulação de Monte Carlo. Primeiro a gente define o número de amostras, no caso aqui a gente está fazendo 50 mil simulações. Né? E aqui eu estou definindo quais vão ser os desvios padrões, né, de alguns dos componentes. Por exemplo, do fator de tecnologia do IGBT e daquele tempo de vida L0 do capacitor. Além disso, eu também estou definindo as variações máximas do IGBT, né, tanto em termos de temperatura média de ΔTJ e da variação do capacitor. Lembrando que se você quiser uma estimativa precisa desses valores, você tem que fazer uma análise de sensibilidade, né, considerar seu pior componente e avaliar o tanto que os valores estáticos mudam. Ok? Essa aqui seria a função que faz a simulação aí de Monte Carlo, né? Então ela vai ter 3 saídas, tá bom? Ela vai dar a probabilidade de falha do componente, você plotar um gráfico depois, né? Um eixo de tempo, né? E ele também te dá o histograma, né, da distribuição, né, de tempo de vida dos componentes. Tá? Como entradas aqui, a gente fala qual modelo de vida útil que vai usar. Você tem que entregar para a função qual que é o dano estático, né, qual que é o dano obtido, né, do perfil. Você entrega os perfis de temperatura aqui para ele poder fazer o cálculo dos valores estáticos equivalentes. Alguns parâmetros aqui da função e você entrega também os desvios padrões, né, dos parâmetros. Indo para a função, né, aqui a gente tem uma descrição bem detalhada, né, da função, então fica à vontade para dar uma olhada depois nessa descrição. A primeira coisa é calcular a temperatura média estática, né, a temperatura estática a gente pega a média do perfil. Como eu falei, o T1 estático a gente acaba pegando um ciclo de 60 Hz, né, que é o que acontece para o IGBT, né, do inversor, ele cicla, né, em 60 Hz. Né. O número de ciclos estáticos, né, aquela conta que a gente tinha feito, 365 vezes 24 horas, 60 minutos, 60 segundos, vezes a frequência da rede. Tá? E aí, aqui na frente, né, em função dos desvios padrões e tudo mais que a gente utiliza, a gente calcula o ΔTJ estático, que basicamente é inverter a função do modelo de vida útil. Tá? E aí depois a gente começa a parte de Monte Carlo. Né? Lembre-se que no caso da temperatura média, ela vai ser uma distribuição normal, a média vai ser o valor estático e o desvio padrão vai ser a temperatura, né, vezes aquele valor máximo que está dado lá em, por exemplo, PU, né, dividido por 3, exatamente porque a gente está utilizando aquela regra do 3 sigma. Né. A mesma coisa para a distribuição do DTI, né, do delta de temperatura. E a mesma coisa para o fator de tecnologia, que é aquele A do modelo de vida útil, a gente está variando só ele aqui no caso. Tá? Bem, eu criei essas distribuições, né? E aí o que a simulação de Monte Carlo vai fazer é pegar valores aleatórios, né, daquelas distribuições e calcular a vida útil e depois tirar o tempo de vida. Então, basicamente, essa seria a ideia, né? Depois que a gente fez a simulação de Monte Carlo, a gente vai ter um vetor, né? Vetor esse LT, que a gente poderia plotar um histograma dele. Né? E a gente usa essa função aqui para obter a distribuição de Weibull. Então ela é meio que uma função que faz um fit de uma distribuição de Weibull.
Assim você vai ter os parâmetros da distribuição de Weibull e com ela você consegue calcular a CDF, né, que seria a função de probabilidade acumulada, que é a probabilidade de falha. Então, aqui termina a função, depois ela repete se você utilizar o modelo de Schumann. Tá? Então, fazendo aqui a simulação aqui de Monte Carlo, né, para o IGBT, aqui eu estou plotando alguns gráficos para vocês. Basicamente, a gente vai poder... Deixa eu continuar aqui. Tinha um breakpoint antes. A gente vai poder perceber aqui tanto o histograma, né, quanto aquela função de probabilidade de falha, né? Então aqui a gente teria, né, a distribuição, né, dos pontos, né, da simulação de Monte Carlo. Eu chamo a atenção aqui para o seguinte ponto, né, se a gente pegar o dano do IGBT, né, total, ele é 0,09 ali, né? Então se a gente fazer 1 sobre ele, daria uma estimativa de tempo ali de 10,47, né, anos. Né? Mais ou menos os 10 anos está aqui no meio, né? Só que você tem componentes que eles são mais fortes, ou eles estão menos estressados, e a gente tem componentes mais fracos, ou que estão mais estressados, tá? Consequentemente, se eu obter a função de Weibull, né, e integrar, eu vou obter essa função, que é a função de probabilidade de falha. Né? Eu coloquei aqui para a gente uma linha que ela está exatamente no 10%, tá? Essa linha no 10%, ela seria o tempo de vida B10 do nosso componente, tá? Então a gente percebe que sobre essas condições, né, a gente está com um tempo de vida aqui, alguma coisa em torno ali de 7 anos, 7,5 anos, né? É mais ou menos o que a gente obtém aqui no B10, tá? Então significa que nessas condições de operação, a gente espera que 10% dos componentes sobre aquela condição, eles falhem, né, em 7,4 anos. Tá? Essa seria a ideia. Ou em 10 anos de operação, a gente teria mais ou menos ali 37% de probabilidade de falha do seu transistor do IGBT. Tá? No caso da função do capacitor, ela é bem mais simples. Né? No caso do capacitor, para obter os valores estáticos, né, a gente faz a mesma ideia, né? Como a gente tem duas variáveis e nesse caso aqui a tensão é fixa, a gente pode se dar ao luxo só de calcular a temperatura, né? Então, ao invés de pegar a média do perfil, a gente poderia calcular a temperatura estática, né? Depois a gente faz uma distribuição tanto da expectativa de vida do componente quanto da temperatura a qual o componente está submetido, né? Realiza as 50 mil simulações, né? E depois faz o mesmo processo de estimar a função de Weibull e entregar para o código que está chamando a função, que é esse caso aqui, né? Esse caso aqui agora. Então, se a gente continuar aqui agora a função, a gente vai ver o gráfico, né, para os capacitores. Tá? Então, a figura 1, né, que a gente olhou antes, era para o semicondutor, né, para o IGBT, e agora a gente tem a confiabilidade do capacitor. Então, note, a gente tem capacitores que duram mais, capacitores que duram menos, né? E aqui, se a gente quiser saber quando 10% das amostras falham, né, a gente vai chegar em torno de 9 anos aí para esses capacitores. Só a título de curiosidade, se a gente comparar o dano que a gente tinha nesse capacitor, né, ele era em torno de 10,89 anos. Tá? Mas em 10,89 anos, mais de 10% desses capacitores já teriam falhado. Tá? Então essa seria aí a análise, perfeito? Na próxima aula, pessoal, vocês vão aprender como que a gente combina as confiabilidades de diferentes elementos e obtém a confiabilidade do inversor. Por quê? Porque hoje a gente está analisando componentes separados, mas a gente sabe que se um desses componentes falhar, o inversor pode parar de funcionar. Então, se a condição operacional é que todos estejam funcionando,
a gente esperaria que, como a gente tem mais componentes, a gente tem 5 componentes, ao invés de ter, no caso, só 2, a gente esperaria que a probabilidade de falha aumentaria, tá? Então, na próxima aula, vocês vão aprender como calcular essa confiabilidade a nível de sistema. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.